Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Cristina Rocha, especialista em marketing digital para a área da beleza e da estética. E hoje eu passei aqui muito despretensiosa para bater um papo com você. Com você que está aí, que trabalha na área da beleza há muito tempo, né? Como cabeleireira, designer de sobrancelhas, micropigmentadora, depiladora. E que, vamos falar dessa pessoa, de você que tá aí, que trabalha às vezes muito tempo nessa profissão. Que tem um amor imenso, um amor gigante, assim, pela sua profissão, pelas suas clientes, mas que está insatisfeita hoje com um método de divulgar o seu trabalho. E para quem não me conhece, eu sou Cristina Rocha. Durante muitos anos eu trabalhei na área da estética, da beleza, trabalhei como micropigmentadora e assim, posso assim dizer que fui muito feliz, que eu fui muito feliz na área da micropigmentação, como cabeleireira, ganhei muito dinheiro, né? Ralei muito, estudei muito. Mas eu tinha uma paixãozinha para a área do marketing digital. Então eu me dediquei muito, estudei muito, até que um dia eu resolvi largar tudo e começar na área do marketing digital, que foi uma decisão muito difícil, né? Mas eu posso falar para você que hoje é a minha paixão. E hoje hoje com 53 anos, né? Posso dizer que é desafiador, assim como para muitas mulheres da minha idade, ou nem tanto da minha idade, né, gente? Às vezes tem mulheres aí com 40 anos que está meio que perdida, né, nessa área de divulgar o seu trabalho, de passar para frente o seu conhecimento. E eu falo assim, gente, não é só passar para frente o seu conhecimento. O marketing hoje, em todas as áreas, né, não só na área da estética e da beleza. A gente que nasceu em 1960, 70, 80, vamos assim dizer, 80 até 90. Eu acredito muito que está muito perdida em relação ao marketing de hoje. Então, assim, se você tem grana para pagar para alguém fazer isso para você, ok. Mas se você tá aí na luta para continuar no mercado de trabalho, mesmo depois de tudo que aconteceu na nossa vida, né, com a pandemia, com o Covid, muita gente adoeceu, muita gente perdeu familiares, amigos. Então, e para recomeçar, né, mudou muito. A gente já vinha assim, meio que pendendo para esse lado do marketing digital, de você divulgar o seu trabalho na mídia. Né? A gente já vinha pendendo para esse lado, mas depois da pandemia a coisa voltou totalmente para esse lado, né? Hoje o marketing no papel mesmo, a gente não vê quase, assim, a não ser que seja supermercado, grandes lojas, mas cabeleireiros, manicures, pedicures, designer de sobrancelha, micropigmentadora, a gente não vê mais. Você não vê um panfletinho, raramente você vai ver um panfletinho com um monte de coisa que a profissional faz. É perder tempo, perder dinheiro, né? Poluir a natureza, porque a pessoa já vai pegar, já vai ver, vai jogar fora. Às vezes ela costuma pôr na bolsa, depois chega uma hora que ela joga tudo que tem na bolsa, esvazia a bolsa, não sabe nem o que é, né? Então, vamos assim dizer que é um desserviço, né? Não é um serviço, é desserviço. Você não está fazendo nada, fazendo marketing desse jeito, você não está fazendo nada para o seu crescimento e nem para trazer, raramente para trazer um cliente para sua clínica, para o seu salão, né? Para passar com você. Então, eu sei que a dificuldade é muito grande. Eu sei por conta de que eu tenho essa idade. Então, eu sei o quanto é difícil a gente entrar nesse mundo do marketing. Parece um mundo que parece que não nos pertence mais. Né? Parece, muitas vezes, que a gente nem pertence a esse mundo. E aí, o Instagram, pra gente, a mídia social, acaba o quê? Virando uma televisão, onde a gente fica só vendo a vida dos outros, vendo o trabalho dos outros, e achando que a gente é incapaz de fazer algo
para a gente trazer cliente novo para o nosso estabelecimento, para a nossa clínica, e a gente acha que realmente não é para a gente. E durante muitos anos eu vivenciei isso. Logo no início, eu sempre fui muito curiosa em relação ao marketing digital. Eu sempre fiz muito marketing para minha empresa, um marketing de panfleto, de panfletagem, e a gente ia em reunião, levava e tal, e era uma coisa bem gostosa falar do seu trabalho. Até que foi surgindo vagarosamente, e quando você viu, o marketing digital já tinha tomado conta e eu fui obrigada a aprender. Não só obrigada, eu sempre gostei muito, né? Sempre eu amava tudo que é novo, tudo que é de tecnologia, eu sempre gostei muito de aprender. Para mim sempre foi um prazer, né? Então eu fui obrigada sim a aprender, né, a trabalhar com marketing digital, pelo menos para o meu negócio. E aí quando eu me apaixonei. Mas o que eu observo muito? Eu tenho alguns seguidores que trabalham na área da estética e às vezes eu fico só observando como eles trabalham, faz um post hoje, faz um post amanhã, depois não faz mais, dá um bom dia hoje, amanhã fica 3, 4 dias sem aparecer. E aí elas ficam como querendo copiar as coisas dos outros, porque para um deu certo, então elas ficam começando a copiar. E, gente, quando eu falo assim de copiar, não tem nada de errado em você aprender, seguir, modelar alguma pessoa, né? Mas eu acredito muito no que nós profissionais temos, que é o conhecimento. Às vezes, a pessoa que está fazendo sucesso tem menos tempo de carreira, de profissão do que você. Mas a única diferença entre você e ela é que ela teve coragem de mostrar o seu trabalho, ou às vezes teve coragem, ou foi mais a necessidade, a desenvoltura. Então, para algumas pessoas, eu entendo a dificuldade de estar aqui, de mostrar o rostinho, de mostrar o trabalho, de falar a que veio realmente fazer nesse mercado de trabalho, novo mercado. Então, tem profissionais com um potencial assim muito grande, mas ou não usa as redes sociais porque tem vergonha, ou usa errado, e aí faz que não consegue conquistar novos clientes por falta não de profissionalismo, e sim por falta de estar aqui, de ter essa coragem de vir até aqui e falar, né, a que veio. Tem trabalhos belíssimos, né? E outra coisa também que eu observo, muitos profissionais, logo no começo, a gente usava muito antes e depois. Então as coisas vêm mudando aos poucos, e eu acredito que vocês têm percebido isso também, que antigamente o antes e depois era ok, as pessoas olhavam antes e depois e achavam, sim, lindo, né? Ia te procurar por causa do antes e depois. Hoje, a maneira com que os profissionais estão mostrando o seu trabalho já não está mais muito no antes e depois. Hoje o profissional tem mudando. Por quê, gente? Porque fica muito todo mundo igual. E aí quando quando o cliente, porque o cliente também vai ficando exigente. O cliente hoje, a forma com que ele compra o seu produto, o seu serviço, é diferente da forma como ele comprava antigamente. Antigamente ele via um corte de uma pessoa, um corte de cabelo, via uma unha bem feita, ela, né, onde que você fez. Então, antes o boca a boca era 70% do seu, vamos dizer até mais, uns 80, 90% da sua clientela era o boca a boca. Né? Você fazia de um parente, o parente falava para um amigo, para os amigos falavam para os outros amigos, para os vizinhos do bairro. Então, era diferente. Então, era quase que 100% boca a boca, e a panfletagem era muito pouca. Então, a panfletagem, na verdade, era para a pessoa não esquecer seu endereço, às vezes seu telefone, né? E era muito mais forte o boca a boca, que é diferente de hoje. Hoje, existe o boca a boca ainda. Não vamos falar que não, porque às vezes vem alguém de fora, pergunta para alguma amiga de trabalho, né? Então, ainda tem. Mas vamos dizer assim que não é nem 10% da sua clientela, não é boca a boca mais, né? E hoje as pessoas, o modo com que elas compram os serviços mudou muito,
Então, até as pessoas mais antigas, né, elas ficam lá no celular pesquisando, olhando, né, o que tem, onde que é, como que faz. Então, as pessoas estão, até porque quando você procura na mídia social hoje, quando você vai procurar, tem todas as informações ali. Além do antes e depois, tem um endereço, tem muitas pessoas comentando, ou às vezes pessoas reclamando. Então, para a pessoa que quer fazer algum trabalho, isso vamos lá, 70% do caminho andado. Ela não precisa ficar procurando ninguém, falando com ninguém, ela já vai ali na mídia social e olha todos os trabalhos da pessoa, olha se a pessoa tem o conhecimento realmente, se ela sabe fazer realmente, tem os depoimentos das pessoas ali. Então, hoje as pessoas estão mais voltadas para esse lado. E como eu estava falando, antes, depois, hoje, até está ficando para trás. Se já não ficou, está ficando para trás. Porque, assim, as pessoas querem saber do seu conhecimento. De você, de repente, você colocou um antes e depois ali, mas você, com as suas próprias palavras, você está falando a técnica que você usou, o corte que você fez, a cor que você usou. Por que você usou aquela cor naquele cabelo loiro? Por que aquele cabelo acinzentou? Por que aquela sobrancelha você usou uma técnica na micropigmentação? Como você fez aquele designer de sobrancelha? Então, as clientes estão atentas a esse detalhe também. Elas querem saber que você entende do que você está falando. Então, só um antes e depois, hoje, não está rolando mais. Então, nós estamos cada vez mais no fundo do poço? Não no fundo do poço. Nós estamos sendo obrigadas a ter o conhecimento, porém, você, além de ter o conhecimento, você tem que mostrar que você tem esse conhecimento, né? Então, isso está sendo exigido de nós mesmos. Então, as pessoas hoje que simplesmente, antigamente mostravam antes e depois, hoje já não está mais sendo o suficiente para o seu cliente te procurar, né? E eu acredito que isso é muito bom, porque nos faz com que a gente se esforce um pouquinho mais e não nos acomode somente naquelas mesmas coisas, né? E assim, e o profissional que mostra o seu serviço, que além de mostrar, sabe explicar por que está fazendo aquilo, tem muito mais valor. Entendam bem que não é que aquela que não faz nada, não mostra, não aparece aqui, não faz um antes e depois bacana, não tem valor. Todo mundo, cada um sabe do seu valor. Porém, para os olhos do público, aos olhos das clientes, elas não têm tanto valor, né? Colocou 2, 3 fotos, sumiu, fez um videozinho ali, não comentou nada. Então, ela vai procurar uma pessoa que entende do assunto, né? Que tá falando por que o grisalho no cabelo dela não cobriu, por que tá dando corte no fio do cabelo, por que não consegue mudar a cor do cabelo e por que sabe? Então, as clientes têm muitas dores que ainda não são sanadas pelos profissionais, né? As clientes às vezes têm vergonha de perguntar alguma coisa na hora que ela vai fazer um corte. Então, quando ela vê um vídeo que você está falando, que você é uma especialista em corte, que você sabe fazer aquele corte, sei lá, o nome de um corte pixel, sei lá, não sei se existe ainda, pixel, sei lá. Então, ela sabe do que você está fazendo, e ela sabe do que você está falando, e ela sabe que é isso que ela quer. Né? Nossa, era isso que eu queria, não sabia explicar. Então, isso abre a possibilidade, abre a mente da cliente, e assim, para você um monte de possibilidades de ter mais cliente, de ser mais conhecida e reconhecida com o valor que você merece ter. Porque, gente, a gente está falando aqui de profissional habilitado, especialista, né?
que sabe o que faz, né? Que sabe trabalhar bem, que tem trabalhos belíssimos, mas que não tem a coragem de mostrar. Gente, eu conheço muita gente, muita gente. E às vezes dá muita desculpa porque é mais velha, porque não sabe mexer nas mídias digitais, porque não sabe mexer no botãozinho, porque tem vergonha. E às vezes não é nem tem tanta vergonha de aparecer, mas ela não sabe mesmo. Ela não sabe fazer uns stories, às vezes até tira foto, mas fica tudo arquivado lá nas coisas dela. Então, às vezes eu penso, e acho que todo mundo tá falando isso, né, que é difícil pra gente. Mas é engraçado que para postar foto de um gato, de um cachorro, de um periquito, um papagaio, das crianças na casa, aí posta. Aí fica com aquele Instagram, com aquele Facebook que é uma bagunça, tem foto de político, tem foto da família, tem foto de cabelo, depois tem foto de comida. Então, na verdade, a pessoa ela não está sabendo o que fazer, né? E como que sabe tirar foto e postar, né? E a gente, infelizmente ou felizmente, a gente precisa aceitar que as coisas mudaram, né? E como a gente mudou também, nós mudamos, né? Quando você faz um curso, você é cabeleireira, você é manicure, quando você faz um curso para melhorar o seu conhecimento dentro da sua área, você também está mudando. Você não é mais aquela cabeleireira lá de trás que fazia a mesma coisa, o mesmo banho de creme, que misturava aquele monte de creme lá e depois passava no cabelo, né? Eu sou dessa época, lá atrás, misturava um monte de creme, não sabia nem o que estava misturando, seja lá o que Deus quiser, passava no cabelo da cliente e dava certo, mas poderia ter dado errado. Então, hoje tem creme específico da mesma marca para você passar junto com o olhinho. Aí você deixa tantos minutos, você só enxágua, não passa shampoo. Então, hoje, a tecnologia e a metodologia evoluiu, graças a Deus, e tudo mudou. Mas você foi atrás desse conhecimento, né? Você investiu seu tempo e dinheiro nisso tudo. Então, Cris, mas eu vou ter que fazer mais um curso de marketing digital? Não mais um curso de marketing digital. Mas aprender o básico, pelo menos, para você continuar aparecendo. Eu lembro de um ditado que meu marido sempre falava para mim. Quem não é visto não é lembrado. Você precisa fazer uns panfletos, você precisa fazer. Quem não é visto não é... E ele sempre falava isso. E hoje, muito mais. Né? E às vezes aquela pessoa que está fazendo tanto sucesso que você acompanha tem um trabalho tão inferior ao seu que dá até medo de ver. E ela só tem mais clientes, ela só tá fazendo sucesso porque ela tem coragem de vir, de aparecer, de mostrar o seu trabalho, né? E aos poucos, além de mostrando, aprendendo como funciona essa metodologia tão fantasmagórica, não sei se é a palavra correta se dizer, que faz com que as pessoas tenham tanto medo de aparecer aqui, né? De ser diferente. Medo do que vão pensar, medo do que vão falar, vergonha de postar um vídeo, posso sair correndo. Então, quando eu comecei, lá atrás, quando eu era cabeleireira ainda, que eu fazia muitos vídeos, e as pessoas falavam, Cris, mas como que você faz? Eu falava, olha, eu posto e saio correndo. Eu não fico lá, eu não assisto mais. Hoje eu já assisto um pouquinho mais, mas antes eu postava, gente, e saía correndo de verdade, eu não queria ver. Clicava lá e olha, não queria nem assistir de novo. Que era o que tinha, e eu tinha vergonha mesmo, claro que tinha. Mas eu sabia que era o início de tudo. Né? Eu sabia que a gente precisava fazer isso. E que não tinha mais volta. Não tinha mais volta. Como não tem mais volta mesmo. Então hoje, ou você está dentro da tecnologia, ou se você estiver fora, você está fora não só da tecnologia. Você está fora do seu trabalho, você vai continuar com aquela cliente lá de trás que vinha fazer o cabelinho, aquela escovinha, vinha fazer unha, vinha fazer uma maquiagem de vez em quando. Então, o primeiro passo para isso é mudar a nossa mentalidade e falar, olha, filha, olhar no espelho e falar, olha, realmente não tem volta. E se eu confio no meu trabalho, como realmente muitas de vocês confiam, sabe que seu trabalho é bom,
você vai ter que botar a carinha aqui e falar que aqui realmente você veio, né? Você, profissional da estética, né, da beleza, as mulheres hoje, elas querem se arrumar, e elas querem também mais praticidade, né? No sentido de abrir o Instagram, eu quero ir lá, já olha lá o que tem, né? Ou alguém indicou você, deixa eu ver algum trabalho dela, tá lá, olha lá como ela fala bem, olha como ela se expressa, olha como ela, né, explica como que é. Então, a gente assim, né? A gente quer ter essa praticidade. E muitas vezes você deixa de ganhar mais um cliente por conta disso. Mas ela não tem trabalho nenhum, ela olha, só tem foto de cachorro, de comida, de política, não tem foto de nada do trabalho, não tem trabalho, né? Então, isso, infelizmente ou felizmente, eu acho que felizmente, porque isso para mim foi assim uma virada de chave muito grande, e ainda bem que eu vi isso logo no começo, logo quando começou, eu já comecei a estudar e comecei a entender como que faço, e graças à tecnologia, graças a eu ter estudado, foi o que me fez crescer como micropigmentadora na minha cidade. Porque eu era melhor? Não. Porque eu era a única? Não. Porque eu sabia fazer um bom marketing. Eu sabia fazer o meu marketing muito bem, né? Eu treinava para ter resultados bons nos meus procedimentos, eu treinava muito, fazia muitos cursos para ser uma boa profissional como micropigmentadora, mas se eu não tivesse tido a experiência de esse conhecimento no marketing digital, de saber divulgar meu trabalho, de saber que eu precisava aparecer aqui para falar para vocês o que eu tinha, o curso que eu tinha feito, a tecnologia que eu estava usando, mostrando os antes e depois, porque eu mostrava muito antes e depois mesmo. E já nessa época eu mostrava antes e depois, eu fazia procedimento ao vivo e eu explicava para a pessoa por que eu estava fazendo aquele procedimento. Por que com aquela cliente eu fazia daquele jeito? Por que eu passava aquela cor naquela cliente? Né? Então, ali ao vivo, eu ia tirando dúvidas das pessoas. E isso foi... Cris, mas você fala bem, você tem... Não, gente. É desafiador para mim também. Eu não sou uma pessoa tímida, não sou tímida mesmo, eu vou conversar com todo mundo. Mas quando você chega aqui na frente das câmeras para falar, é outra coisa. É outra coisa, dá branco, dá suador. Eu cheguei a abrir live e fechar live, porque eu não conseguia falar, porque eu travava. E aí eu aprendi muita coisa quando você vai aprendendo, fazendo, vivenciando. E você sabe que o que você está falando aqui, ó, não é para o seu bem, e sim para ajudar você, para ajudar uma pessoa que está do outro lado. Aí você começa a mudar a sua mentalidade em relação ao que você está fazendo, né? Eu comecei a pensar que quando eu apareci na câmera ali para fazer uma live, para fazer um vídeo, que era para ajudar a outra pessoa que estava aí do outro lado assistindo, ajudar em que sentido? Na minha profissão, eu ajudava ela a tirar todas as dúvidas sobre a micropigmentação. Eu tirava as dúvidas dela sobre cor, porque elas achavam que tudo era a mesma cor. Eu mostrava para elas os desenhos que eu fazia antes na micropigmentação. Eu fazia o desenho ao vivo. E eu ia mostrando, explicando para ela. Por que em algumas sobrancelhas não pode fazer tão grossa? Por que um rosto, vamos lá, um rosto envelhecido, um rosto de uma pessoa, uma mulher mais madura, você tem que usar determinado tipo de lâmina ou determinado tipo de técnica para fazer. Né? E aí eu explicava sobre a pele de uma fumante, o que acontece com a pele da fumante quando a gente faz a micropigmentação. Então eu estava fazendo, assim, explicando para ela. Então não era para mim, era para ela. E quando se trata de você ajudar uma pessoa que é para os outros, você faz isso. Agora, quando você vem, e eu percebia que eu me arrumava toda, e às vezes quando eu fazia isso, me arrumava e fazia um script, eu travava.
Porque às vezes eu via que o cabelo estava desarmado, que eu não tinha passado um batom. Então eu não estava fazendo isso para a pessoa, eu estava fazendo para mim. E às vezes dava muito errado. Então quando você aparece falando, você cabeleireira, falando de um corte que você fez, tirando não só aquele antes e depois, e sim falando que aquele corte fica bem naquele rosto, que o rosto é redondo ou o rosto fino, ou aquela cor de tintura vai combinar com, sei lá, com a pele dela, ou que o branco natural fica melhor se você passar leite de vaca, sei lá. Aqui, já tô viajando. Fica melhor se você passar um determinado shampoo, um determinado produto. Então, quando você pensa que você vai estar aqui para ajudar as pessoas, isso aqui muda totalmente. Muda totalmente. A gente para, porque a gente parece, a gente é muito, como que eu posso dizer? Muito vaidosa, né? Então a gente quer parecer bem sempre. E a gente nunca vai estar bem por completo. Uma vez a gente não fez escova, outra hora a gente não passou um batom, outra hora você vê que o cabelo tá todo esgrunhado, precisa tomar um banho, fazer uma escova, passar um batom, arrumar a roupa, fazer as unhas, né? Então, quando você pensa que é para ajudar e consequentemente vai vir como retorno para você financeiro, de satisfação de você ter ajudado alguém, retorno de cliente que vai te procurar, tirando mais dúvidas, né, sobre aquele determinado assunto que você falou, né? Isso é treinamento, gente, é treino. Eu não vou falar para você que é fácil, não é fácil. E em especial quando a gente está começando. Quando a gente está começando é muito pior ainda. Porque daí você... o que as pessoas vão falar de mim? E falam, viu, gente? Falam mesmo. Porque eu lembro quando eu comecei, as pessoas falavam. E os amigos mais próximos falavam na cara. Mas os amigos mais de longe, assim, falavam escondido. Depois você fica sabendo que a pessoa falou. Mas parentes, né? Então, o que acontece? O seu amigo não vai vir fazer cabelo com você. Não. Os seus parentes vão querer de graça. E sempre vai sair reclamando. Ninguém quer ver você crescer. Ninguém quer ver o seu sucesso. Não. A não ser pai e mãe. Pai e mãe, sim. O marido, talvez, os filhos. Mas parentes e amigos, eles não querem. Raro quando eles vêm fazer cabelo, unha, sobrancelha. Raro. Então, a gente não pode se preocupar muito com parentes, amigos, não. Você tem que fazer o seu trabalho. E levar um trabalho sério como se ele fosse o seu ganha-pão. Seu trabalho é seu ganha-pão? Ou é um bico para você? Então você sai da sua casa, você deixa sua casa, seus filhos, seu marido, fica trabalhando 10, 12 horas em pé no seu salão ou na sua clínica. Porque você quer sair da sua casa? Porque você... é um hobby. Então, quando eu falo de mudar a mentalidade, começa aí, né? Já começa aí. Mudar a mentalidade no sentido de que você trabalha, você sai da sua casa porque é o seu ganha-pão, que você precisa. Então, fazendo disso o seu trabalho, né? E tem que ser reconhecida como tal. E uma coisa que é muito importante, gente, que eu sempre falo para as minhas alunas, é que muitas vezes, e eu tô falando por mim também, tá, gente? Muitas vezes a gente não nos valoriza como empresária, não tem a mentalidade de empresária. Mas muitas vezes a gente não nos valoriza no sentido de cliente pediu um desconto, você já dá um desconto, você nem sabe quanto você ganha naquele serviço, né? E aí você fica chateada se você não dá aquele desconto. Você não... como que se diz? Além de você não ter uma especialidade em determinado assunto do seu negócio, vamos supor, você é cabeleireira. E aí, nesse salão de cabeleireira, de cabelos, você faz o cabelo, você faz a tintura, você
corta, você faz maquiagem, você faz pé, você faz mão, você faz a unha, você é micropigmentadora, você é designer de sobrancelha, você é massoterapeuta, né? Então você não tem especialidade em nada. Você se torna uma faz tudo. E não que não seja bom isso, tá, gente? Porque eu, durante muitos anos da minha vida, eu fui uma faz tudo. Eu fazia tudo. Mas eu não tinha uma. Ah, mas você é especialista em quê? Né? Eu faço tudo. Então, assim, se não tinha uma mão, eu fazia um pé. Se não tinha um pé, eu fazia sobrancelha. Então, eu sempre tinha dinheiro e sempre tinha trabalho. Mas eu era especialista em alguma coisa? Alguém me indicava como uma especialista? Não. Então, eu não tinha uma mentalidade. Eu não sei se eu não tinha essa mentalidade ou se não existia isso na minha... Mas eu lembro muito bem que meu marido fala, Cris, quem faz tudo não faz nada. Você faz muita coisa, vai fazer mais um curso. E eu gostava de estudar, gostava de fazer curso, mas na verdade eu não me especializava em nada. Eu não tinha tempo de colocar preço em nada, era aquilo que tinha, dava desconto quanto queria, quanto o cliente pedia, a gente dava desconto. Então eu cheguei a perder muito cliente por isso também. Então, eu nunca, nessa época, eu pensava em, pelo menos, fazer um curso de gestão, de administração, que depois, alguns anos depois, eu fui fazer. Eu precisei fazer, porque daí fui crescendo o negócio e eu não tinha me especializado em nada nessa área, então eu perdia muito dinheiro. Investia muito e perdia muito dinheiro, ganhava muito, mas perdia muito. Era muito rotativo. Então, a gente tem que ter na mentalidade da gente que a gente tem que se especializar, né? E fazer tudo não é ruim, mas desde que você se especializa em algo, naquela coisa que você mais ama fazer, né? Eu me especializei em micropigmentação e design de sobrancelha, é o que eu mais amava fazer. E eu resolvi que eu ia me especializar nisso, enfim, qualquer dia eu venho aqui e conto a história para vocês. Mas quando eu me especializei, eu fui reconhecida, eu ganhei mais, né? E eu me profissionalizei muito, né, para ser reconhecida como uma micropigmentadora. Não que eu não fizesse depois muito mais coisas, cabelo, unha, eu sabia fazer. Mas assim, o meu valor como micropigmentadora era muito maior do que quando eu cortava o cabelo, do que quando eu fazia uma unha, né? Então, isso é muito importante. A mudança vai começar aqui dentro da sua cabeça. E depois ela vai para suas atitudes, para o seu modo de agir, seu modo de ganhar dinheiro muda, né? E as pessoas acabam que reconhecendo o seu valor, não questionando mais tanto o seu valor, porque elas já olham diferente para você. Ela sabe que você é uma pessoa profissional, que sabe o que está fazendo e que sabe o que está falando. Mas isso é um assunto para um outro dia, que eu venho aqui falar para vocês também, né, sobre especialistas. Um dia eu vou gravar um vídeo sobre especialista, mas hoje eu queria deixar para você aqui essa mensagem de que eu acredito muito que você não está ganhando quanto você merece ganhar por sua culpa, por sua responsabilidade em não querer mostrar o que você... Gente, vamos falar. Eu vou contar uma história rapidinha também. Hoje eu encontrei uma amiga e só para fazer uma analogia, para que vocês me façam entender melhor. E ela falou para mim que ela fuma a vida inteira. Então eu sempre conheci ela fumante, ela vem aqui, ela faz a sobrancelha comigo ainda, né? Tava um café e ela tava falando, e hoje ela veio aqui e eu percebi nela uma pele mais bonita. Não sei, sabe, uma pele mais viçosa. E aí ela falou assim pra mim, eu falei, e aí, tudo bem? Como que você tá bonita, né? O que você fez? Ela falou, Cris, eu descobri que eu estou com... Gente, aquele problema que dá no pulmão de fumante, efizema pulmonar, que ela teve. Ela falou, Cris, estou com efizema, não sei como que chama isso direito, eczema pulmonar. Eu falei, nossa menina, mas e agora, né? Como que você tá agora? Ela falou, olha, no momento que eu abri os exames, eu nem tinha ido no médico ainda. Ela falou, recebi o exame, eu tava fumando, peguei, tava lá, olhei, abri sentadinha, abri lá, tava tragando e eu vi.
eczema pulmonar. Ela precisou fazer esse exame, ela não estava sentindo nada, falta de ar, nada. Só que como ela já teve câncer e ela precisa repetir os exames uma vez por ano, e aí ela viu, né, que tinha dado eczema pulmonar. E aí no mesmo momento, ela pegou o cigarro que ela estava fumando, apagou e jogou no lixo. E faz 45 dias hoje, ela falou, e não fumou mais. Não tem vontade. Ela fala que não sabe que a chavinha que virou na cabeça dela, que ela não fuma mais. Não tem mais vontade, o marido continua fumando na frente dela, inclusive. E ela falou que ela não fuma mais. Então é essa mentalidade que a gente tem que ter. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, claro, lógico. Mas o que eu quis dizer é que atitude é muito forte, né? Atitude, ação, né? Se movimentar em busca de algo novo, de mudança, de crescimento profissional e independente da idade que você tem hoje, né? Você não aprende porque você não quer, você não faz porque você não quer, né? E é isso aí, gente. Por hoje é só, mas eu volto. Beijos.